A chance de encontrar vida fora da Terra parece diminuir a cada descoberta. Você sempre foi ensinado que a vida precisa de calor, de água, de um sol parecido com o nosso. Mas o universo tem os seus próprios segredos. Estrelas pequenas, quase invisíveis, formam a maioria esmagadora de tudo que existe, bilhões delas, e elas parecem esconder planetas por toda parte. O problema é que nesses mundos a vida pode ser um milagre impossível. Eu sou a voz que te guia pelos mistérios do universo, investigando perguntas que mudam nossa percepção da realidade. Você olha para o céu noturno e vê pontos de luz. Aquelas são estrelas distantes, grandes, brilhantes. Mas existe um outro tipo de estrela, muito mais comum, que a sua visão não alcança facilmente. Elas são as anãs vermelhas. Elas são minúsculas em comparação com o nosso Sol e brilham com uma luz fraca, quase um tom avermelhado. Elas são tão numerosas que para cada estrela como o Sol existem pelo menos 10 anãs vermelhas. Elas representam sozinhas cerca de 75% das estrelas da Via Láctea, e o universo está cheio delas. A primeira conclusão lógica que a ciência tirou é que se elas são tão numerosas e se elas vivem por trilhões de anos muito mais que o nosso próprio Sol, que está na metade da sua vida útil, elas seriam um berçário perfeito para a vida. Pense bem, bilhões de estrelas, todas elas com uma longevidade incomparável. O tempo é um ingrediente essencial para que a vida complexa evolua. E esses mundos teriam tempo de sobra, mas a realidade é mais complicada. Para um planeta ter água líquida em sua superfície e assim talvez sustentar vida, ele precisa estar muito perto de uma anã vermelha. A zona habitável nesse cenário é um abraço apertado. Isso significa que esses planetas estão sujeitos a condições extremas que o nosso próprio Sol, mesmo com toda a sua intensidade, nunca impôs à Terra. Isso levanta uma pergunta: o que a ciência sabe sobre esses mundos? E será que a vida, mesmo tendo tempo de sobra, conseguiria prosperar em um ambiente tão hostil? Você não ouve falar dessas estrelas o tempo todo, mas elas podem ser o lugar onde a vida é mais comum, ou o lugar onde ela nunca encontra um caminho. A proximidade necessária para manter o calor é o que transforma o berçário em campo de batalha. Uma observação já consolidada é que, mesmo pequenas, as anãs vermelhas são muito mais ativas que o nosso Sol. Elas emitem explosões de radiação poderosíssimas. Imagine uma lâmpada que, de repente, solta um raio gama. Para um planeta que orbita tão perto, essa atividade pode ser catastrófica. Você está no meio de uma tempestade cósmica constante. A superfície de um planeta próximo a uma anã vermelha pode ser banhada por radiação de maneira brutal. Você, na Terra, é protegido pelo campo magnético do seu planeta e pela atmosfera. Para um mundo tão próximo de um Sol violento, a atmosfera pode ser arrancada pouco a pouco pela pressão do vento estelar. Sem uma atmosfera espessa, a água na superfície evaporaria e o planeta se tornaria um deserto radioativo. A vida nesse cenário precisaria se esconder, talvez no subsolo ou em oceanos profundos. Mas será que a vida complexa, como a que você conhece, conseguiria evoluir assim? Além disso, a proximidade orbital gera outro problema: a rotação sincronizada. É uma teoria bem aceita que muitos desses planetas, pela força da maré gravitacional, acabam mostrando sempre a mesma face para sua estrela, como a Lua em relação à Terra. Isso significa que um lado do planeta estaria em perpétua luz, quente e seco, e o outro em escuridão e frio eternos. No meio, uma faixa de penumbra, talvez com ventos violentos e tempestades constantes. É nesse limite que a água líquida teria alguma chance de existir.
Para mim, a ideia de vida se adaptando ao mundo com um lado congelado e outro infernal é fascinante. Se você também se interessa por esses mistérios e quer continuar explorando as perguntas que mudam nossa percepção da realidade, considere se inscrever no canal. Deixe o seu like e envie este vídeo para um amigo que também gosta de pensar grande. Você ajuda a gente a chegar em mais pessoas que, como nós, se inquietam com o universo. É uma hipótese que a vida poderia surgir em um cenário tão extremo, mas seria uma vida radicalmente diferente da sua. Você não encontraria árvores nem animais como os seus. A vida seria uma resposta a um ambiente que tenta a cada instante aniquilá-la. E isso traz uma outra pergunta. Se existe vida nesses planetas, ela estaria presa a essa faixa habitável para sempre. A possibilidade própria do código galáctico é que sim, a vida pode ser abundante nesses mundos, mas ela terá formas que a sua imaginação talvez não consiga conceber. A ciência ainda não tem a resposta para muitos desses cenários. Podemos, contudo, imaginar. O lado de perpétua noite pode ser um reino de organismos que prosperam no frio extremo, aproveitando fontes de energia geotérmica ou talvez até mesmo se alimentando da luz fraca que atravessa a atmosfera do outro lado. Já no lado iluminado, a vida poderia desenvolver defesas contra a radiação ou até mesmo se esconder em ambientes subsuperficiais. Isso não prova que a vida exista lá, mas abre um leque de possibilidades para sua existência. A longevidade dessas estrelas, que podem viver por trilhões de anos, é um fator crucial. Mesmo com todos os desafios, o tempo prolongado pode permitir que a vida encontre maneiras engenhosas de persistir e se adaptar, evoluindo para formas que não dependem das condições amenas que o seu corpo exige para sobreviver. A sua vida é um sopro comparada à linha do tempo cósmica. Para uma forma de vida que tem acesso a 1 bilhão de vezes mais tempo que você, a evolução pode operar maravilhas, transformando a adversidade em um trampolim. Pense no seu corpo. Ele se adaptou a um planeta que é protegido por um campo magnético, por uma atmosfera e por uma distância segura de um Sol que, para você, é calmo e estável. A vida em um planeta de anã vermelha teria que encontrar outras maneiras de se blindar ou de usar a radiação a seu favor. A interpretação do código galáctico é que a abundância de anãs vermelhas no universo significa que a vida, se existir em outros lugares, pode ser mais resiliente e surpreendente do que imaginamos. Seria uma vida que redefine o que significa habitável. O tipo de estrela mais comum pode oferecer inúmeras oportunidades para a vida ou inúmeras maneiras de impedi-la. Qual desses cenários você considera mais provável para a vida em outros planetas? A adaptação radical ou a extinção inevitável? Se você se inquietou com o que ouviu, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Um vídeo novo sai a cada 3 horas aqui para você ter sempre conteúdo novo. No próximo episódio, vamos investigar se a vida pode estar escondida debaixo do gelo em luas